Viva! Então hoje queria falar-vos um pouco sobre aquelas dores, aqueles traumas, aqueles padrões que nós sentimos como nossos, sentimos no nosso mundo interior, mas que de facto são e não são nossos. São nossos de alguma forma porque vieram de outras pessoas que nos antecederam. Muitas dessas dores, desses traumas, dessas formas de ver o mundo vieram de ancestrais. De ancestrais, chegaram aos nossos avós, depois passaram para os nossos pais, e estes padrões são como que linhas condutoras de formas de pensar, de formas de sentir, de formas de ver o mundo, que se foram instalando em nós. Então é difícil nós conseguirmos detectar quais são as origens ou porque é que os transportamos. E ontem estava a ter uma conversa com a minha amiga Madalena Gonçalves Pereira, da Ajuda no Autismo, que é uma pessoa com quem eu gosto muito de falar e que tem uma visão muito clara sobre um conjunto de temas. E este tema ficou muito presente em mim também pelas situações que eu estou a viver na minha vida pessoal. É importante nós termos consciência de que traumas são estes, de que dores são estas e de que padrões são estes, porque não podemos analisar as coisas só no contexto da nossa vida, no contexto da nossa história, desde que nascemos aqui, desde que estamos aqui neste plano. Temos que realmente, antes de mais, identificar o que é que se está a passar. Eu vou-vos dar exemplos de padrões para vocês entenderem de que é que eu falo. Apesar disto não ser propriamente novo, não é? Há muita discussão, muita reflexão sobre estes temas. Por exemplo, é aquele padrão em que eu tenho muito dinheiro, ou tenho algum dinheiro, mas que sinto que não tenho dinheiro nenhum, que não tenho possibilidade de fazer determinadas coisas, que vivo na escassez, que não me posso permitir ter determinados luxos, fazer determinadas aquisições, e não precisam de ser grandes aquisições, estamos aqui a falar de coisas muito pequenas. Portanto, aquelas pessoas que têm muita possibilidade económica, mas que sentem que são pobres. Isto muitas vezes é uma coisa que vem dos pais, ou de um dos pais, e que vem dos avós, porque todos temos pessoas nas nossas linhagens que passaram por situações de fome, que passaram por situações de escassez, porque essa era a situação que se vivia em Portugal há umas gerações atrás, para o geral da população portuguesa. Portuguesa, europeia e mundial, não é? E continua a ser para muitas pessoas. Então, mesmo que nós tenhamos alcançado uma situação na nossa vida em que, de facto, nós não precisamos estar a fazer aquelas continhas todas, não é? Contar os tostões, como se costuma dizer, nós, se temos um pai ou uma mãe, ou os dois, ou avós que realmente tinham essa visão das coisas porque viveram vidas extremamente difíceis, e nomeadamente fome, estamos aqui a falar de fome física, é natural que nós sintamos desta maneira. Agora, nós temos que fazer digamos que um reset, não é, na nossa mente, e perceber que não, nós realmente não precisamos de viver dessa maneira. Não vamos ser os maiores gastadores agora da história, até porque é difícil fazer uma mudança de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade, então bora lá agora gastar o dinheiro todo, não é? Mas nós temos que fazer realmente esta identificação. Ok, eu se calhar não preciso de viver com tão pouco, eu se calhar posso dar-me ao luxo disto ou daquilo ou daquilo outro, não é? De me alimentar bem, ou de fazer uma massagem, ou de fazer uma terapia, de fazer coisas que se calhar são essenciais na vida das pessoas. Outro padrão, para vos dar outro exemplo, é a questão da negatividade e da crítica, que normalmente estão associados. Portanto, se vivemos em famílias extremamente negativas, que dizem sempre tudo vai correr mal, extremamente críticas também, críticas entendo por autocrítica e crítica do comportamento dos outros, não é? Que as pessoas estão sempre a criticar toda a gente e que estão sempre a criticar-se a si próprias e que nunca são suficientes. Se nós vivemos enquanto crianças, nós somos altamente permeáveis, estamos num meio de absorver tudo aquilo que os nossos pais nos dão, energeticamente também, portanto isto a nível muito subtil,
naturalmente que nós vamos ser essas pessoas, a não ser que tenhamos consciência deste padrão e que queiramos alterá-lo. Vamos ser pessoas críticas, vamos ser pessoas negativas, vamos ser pessoas que vamos ver sempre o copo meio cheio e que em todas as situações vamos, no fundo, dizer isto vai correr mal, ou isto tem tudo para correr mal. E claro que é um padrão altamente destrutivo e altamente comprometedor de uma vida de bem-estar. Outro exemplo de padrão. Aquele padrão em que toda a família tem muito sucesso, não é? Sucesso de vários tipos. Pode ser sucesso económico, pode ser sucesso escolar. Todas as pessoas, por exemplo, da família são médicos, não é? Todas as pessoas da família são juízes, todas as pessoas da família são etc, etc, não é? E então a pessoa não tem aqueles resultados, não atinge aqueles objetivos que são o padrão da família e é a ovelha negra, não é? É a ovelha negra. As ovelhas negras são exatamente quem vem fazer um papel de transmutação das famílias e acabar com velhos padrões e com muitas crenças que muitas vezes acabam por ser limitadoras. Portanto, aqui teria que se questionar o que era o sucesso e teria que haver aqui uma preocupação muito grande com a autoestima daquela pessoa que não segue aquele padrão e que por alguma razão vem quebrar algo que a família considera muitíssimo importante, que é no fundo o status quo, não é? Outro padrão, um outro exemplo de outro padrão, a questão da violência. Há famílias que vivem continuamente em climas de violência física e psicológica. Ou as duas coisas, ou apenas uma delas, não é? Os pais discutem continuamente, os pais gritam, todos partem a louça, portanto, tipo aquelas famílias italianas, não é? E a criança não conhece as outras famílias. A criança, nós quando crianças, conhecemos a nossa família. Poderemos conhecer um bocadinho, experienciar um bocadinho do ambiente noutras casas dos nossos amigos, mas nós só conhecemos aquilo. Então, se o pai bate na mãe, se a mãe bate no pai, se as coisas são partidas, etc., aquele é o universo da criança. Aquilo são aqueles os estímulos que a criança recebe continuamente e o mundo é então um lugar violento e é normal ser-se violento, e é normal partir-se a louça, é normal chamar-se nomes e há ali um caos, não é? Estou a falar nisto e já estou a sentir esta energia de violência. Portanto, são padrões que ficam, que vêm, não é? Através das histórias familiares, que como que navegam ao longo do tempo e que chegam até nós e nós estamos ali e nem sequer nos apercebemos porque só conhecemos isto a vida toda. Então, há que fazer um trabalho de parar e de perceber quais são os padrões que nos estão a limitar. Há muitas situações destas. Obviamente que a família e o que aconteceu na família não explica tudo aquilo que nós somos. Mas em muitos casos há coisas que não são realmente nossas, que são herdadas da nossa família. E se é verdade que temos que honrar os dons que a nossa família nos dá e que nos dá, todas as famílias, todos os nossos pais, todos os nossos avós, independentemente do que eles foram, de como é que eles estiveram na vida, eles dão-nos qualquer coisa, nem que seja beleza física, uma certa sensibilidade relativamente a um determinado assunto, etc, etc, etc. Então temos que honrar aquilo que é dado e temos que identificar aquilo que nós não queremos para nós. Não queremos continuar com isso. Então temos que fazer uma reflexão, eu diria uma meditação, não é? Uma introspeção, em que nós dizemos, não, eu não quero mais isto para mim. Então temos que fazer um processo que pode ser feito sozinho ou com ajuda, em que nós dizemos, em que nós no fundo mentalizamos, não é? Isto é muito importante quando fazemos estes trabalhos, estarmos recolhidos, estarmos introspectivos, estarmos de olhos fechados, provavelmente é o que resulta com mais forte, e em que nós dizemos, eu não quero isto para mim, eu não quero mais isto para mim, eu não aceito isto, eu não aceito, por exemplo, viver num clima de pessimismo, não aceito ter sempre a visão de que está o meio copo vazio, não é? De que o copo está vazio, de que a vida é vazia, de que a vida é negativa, que os outros são todos maus, que isto vai correr mal, que isto é tudo muito arriscado, que isto é tudo um perigo, e não viver o lado positivo das coisas, o lado alegre, o lado expansivo, não compreender que as pessoas também são benéficas, que podem ser altamente
benéficas para nós e expandir os nossos horizontes. Portanto, eu escolho confiar nas pessoas, escolho confiar no mundo. Claro que temos de ter algum cuidado, não é? Mas eu escolho não ser limitada por esse padrão, que foi o padrão da minha mãe, de desconfiança, que foi o padrão do meu pai, de negatividade. Eu escolho fazer de uma forma diferente. Isto tem que ser feito. Isto é mais do que mental, é também energético, é a quebra realmente de um padrão. Em hipnose usamos, por exemplo, a expressão basta, que é uma expressão muito poderosa, em que nós dizemos realmente basta, basta, não quero mais isto, chega, não é? Chega. Depois de identificarmos e de fazermos isto, nós temos que começar a alterar os nossos comportamentos. Já sabemos realmente o que é que está errado, o que é que vai acontecendo, o que é que vai sempre acontecendo em nós, e nós passamos, escolhemos agir de outra maneira. Porque há sempre uma margem de liberdade, há sempre uma margem de escolha, em que nós dizemos, não, eu a partir de agora vou ver o lado positivo das coisas, em relação a este exemplo, não é? Vou ver o lado positivo das pessoas, vou ver as dádivas que a vida tem para me dar, vou ver a beleza nas pessoas, vou ver a beleza nas coisas. E pronto, e temos que fazer isto, porque se nós não fizermos isto, os resultados negativos não são apenas para nós, são também para os nossos filhos, no caso das pessoas que têm filhos, porque nós vamos passar estes padrões, dos quais não temos consciência, mas vamos passá-los, vamos replicá-los para os nossos filhos. Porque é fácil nós criticarmos determinadas coisas nos nossos pais, mas todos sabemos que a certa altura estamos a repetir exatamente as coisas que criticávamos nos nossos pais. Estamos a ser os replicadores dessa energia. Estamos de facto estou exatamente a ser como a minha mãe, estou exatamente a viver como a minha mãe, estou exatamente a fazer as opções da minha mãe, ou as não opções da minha mãe, não é? Ou aquilo que a minha mãe desistiu. Então temos que, no fundo, temos que fazer este processo de ver, de consciência, de parar e de mudar e de quebrar o padrão. Claro que se nós não o conseguimos fazer integralmente, e provavelmente é difícil fazê-lo, os nossos filhos vão ter essa oportunidade também de o fazer na vida deles. Mas o que importa é começar por ter esta consciência. Então, boa sorte para os vossos cortes de padrão.